Boa noite. Boa noite. Bolsonaro acusa o PT de desinformação para manter a sociedade presa ao Bolsa Família. Ele anunciou que pretende ampliar o programa social do governo e combater desvios. Haddad afirma que não vai colocar nenhum banqueiro no Ministério da Fazenda. Ele defendeu uma reforma bancária, juros menores e mais impostos para os muito ricos. O PTB apoia Bolsonaro. O PSB e o PSOL ficam com Haddad. PSDB, PP, DC e Novo declaram neutralidade. Presidenciáveis buscam alianças para garantir votos no segundo turno da eleição. Crise no PSDB de São Paulo com a expulsão de Goldman vira tema de ataques na campanha. França diz que o adversário colhe o que plantou. E Dória fala para ele cuidar do seu partido. Tribunal Regional rejeita recurso de Lula em processo que está na fase final. O ex-presidente vai ser julgado por Moro no caso do Instituto e do apartamento em São Bernardo. No Rio, Wilson Witzel ameaça prender Eduardo Paes se houver injúria durante o debate. Ex-juiz reclama de ser alvo de fake news. O ex-prefeito nega e prega respeito às leis e ao eleitor. O Jornal da Gazeta está no ar. Em campanha na Zona Oeste de São Paulo, o candidato ao governo, João Dória, do PSDB, chamou de traidores os 17 integrantes do partido que foram expulsos por infidelidade partidária. Entre eles está o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, que é um dos fundadores e antigo desafeto político de Dória. A entrevista foi em frente a uma base da PM na Avenida Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo. O tucano prometeu que, se eleito, vai ampliar esses postos de 400 para 1.200 em todo o estado. João Dória garantiu que o secretário de Segurança Pública em seu eventual mandato será da polícia, sem especificar se da civil ou da militar. O candidato também falou sobre a expulsão de 17 integrantes do PSDB pelo Diretório Municipal do partido. O grupo que deixa o PSDB é formado por lideranças conhecidas, como o ex-governador Alberto Goldman e o ex-secretário de Segurança Pública Saulo de Castro, ambos por terem apoiado o candidato do MDB, Paulo Scaff. Em entrevistas a duas rádios, Goldman disse que Dória foi o pior prefeito de São Paulo e destacou que o diretório municipal não cumpriu as normas internas do partido, que orientam como o processo de expulsão deve ser feito. Entre os expulsos também estão pessoas que manifestaram apoio ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Apesar de apoiar Bolsonaro na esfera nacional, Dória condenou a atitude dos tucanos expulsos e disse que a saída deles está prevista no Estatuto do PSDB. A expulsão dos 17 traidores, aqueles que fizeram campanha para outros candidatos, está previsto no Estatuto do partido. Trabalhou por outro candidato, utilizou material de propaganda de outro candidato, adesivo, camiseta, bandeira, é expulso. É assim. E vale para todos. Em nota, o Diretório Nacional do PSDB afirmou que o Diretório Municipal não tem competência para expulsar Goldman e Castro. No entanto, o documento não se refere aos demais 15 integrantes do partido que também foram expulsos. Dória comentou a afirmação do adversário Márcio França, do PSB, que durante uma visita a Guarulhos disse que o tucano colhe a discórdia que plantou. Márcio França devia cuidar do seu partido, nós cuidamos do nosso. O candidato reconheceu ainda o enfraquecimento de sua legenda, que elegeu menos cadeiras na Câmara e terminou a eleição presidencial em 4º lugar com Geraldo Alckmin. À tarde, ele viajou para Brasília para participar da reunião com a executiva do PSDB. Pois é, e antes de comentar a expulsão dos políticos tucanos e dirigir farpas a João Dória, o candidato do PSB, Márcio França, cumpriu a agenda de governador. Pela manhã, Márcio França teve um compromisso como governador do estado. Ele esteve na prefeitura de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde assinou o perdão da dívida de 3 bilhões e 200 milhões de reais do município com a Sabesp, em troca da concessão do serviço de água e esgoto na cidade, o SAAI.
A Câmara Municipal aprovou na última sexta-feira um projeto de lei que concede o SAAI à Sabesp por 40 anos. Segundo o governador, isso vai acabar com o rodízio de água em Guarulhos e aumentar o tratamento de esgoto, o que vai deixar o rio Tietê mais limpo. Depois, o candidato à reeleição pelo PSB falou com os jornalistas. Ele negou que o acordo do SAAI com a Sabesp seja uma medida eleitoreira. Márcio França é do mesmo partido do prefeito Gustavo Henrique Costa, o Guti. Na prefeitura, França anunciou ainda a criação de um parque tecnológico em Guarulhos. Márcio França falou também sobre a decisão do Diretório Municipal do PSDB de expulsar alguns filiados históricos da legenda, como o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, por infidelidade partidária. Ele disse que considera essa decisão absurda e culpou o seu adversário na disputa ao governo do estado pela discórdia entre os tucanos. Para o candidato, João Dória, do PSDB, está colhendo o que plantou. A discórdia que ele mesmo plantou. O jeito dele se conduzir, a maneira dele falar as coisas. Eu tenho 30 anos de vida pública, 35, eu não criei inimizades. Eu, enfim, tenho adversários que são adversários daquele momento, mas depois eles não viram meus inimigos, né? Expulsar as pessoas do PSDB que estão lá, históricas, antigas, a troco do quê? Sobre as eleições para presidente, Márcio França disse que o partido ainda não decidiu quem vai apoiar no segundo turno. Eu tive o PT como adversário praticamente minha carreira inteira, em todas as disputas que fiz, né? Então eu não tenho nenhuma facilidade em fazer movimentos que sejam com o PT. Agora, entendo que São Paulo tem que dar exemplo para o Brasil. Esse país dividido, esse país beligerante, esse país que aposta na confusão, no conflito, não é o país dos paulistas. À tarde, o governador esteve em Osasco, também na região metropolitana de São Paulo, onde fez uma visita técnica ao hospital regional. O candidato Fernando Haddad espera até sexta-feira a definição de alguns apoios. A intenção dele é conquistar um palanque em São Paulo ao lado de Márcio França, do PSB. Haddad afirmou que não vai nomear nenhum banqueiro para o Ministério da Fazenda. O candidato do PT passou o dia em encontros com dirigentes do partido e governadores eleitos que apoiam a coligação para definir a estratégia da campanha nos estados. Sobre as alianças, Fernando Haddad destacou a que vem tentando com o PSB, do governador Márcio França. Mas o candidato à reeleição em São Paulo tem defendido a neutralidade na campanha presidencial, mesmo diante do apoio do PT a candidatos do PSB nos estados. Haddad citou também o PDT de Ciro Gomes e o PSOL, que já declarou apoio. Com o PSDB de Geraldo Alckmin, disse que não houve contato e que ainda não sabe se vai procurar o ex-presidente Fernando Henrique. Ontem, o cacique tucano negou ter declarado apoio a Haddad. O ex-prefeito paulistano condenou o clima de agressão por causa de posições diferentes. Nós que estamos na vida pública, sentimos que a democracia esteja ameaçada com esse tipo de atitude, na minha opinião, covarde, né, de determinados setores da sociedade que não convivem com regras democráticas. Nós estamos aqui num gesto, estendendo a mão para que as regras de convivência sejam respeitadas, que as pessoas não sejam molestadas, não sejam agredidas pelo que pensam, né? A liberdade de opinião tem que ser garantida no Brasil. Para recuperar a economia, o petista voltou a defender impostos para os muito ricos e a redução dos juros bancários como forma de gerar empregos. Fernando Haddad comentou ainda sobre a resposta que recebeu de Jair Bolsonaro sobre a proposta dele de estabelecer um pacto para evitar notícias falsas nas redes sociais durante a campanha. Junto com a recusa do adversário, o petista foi chamado de canalha. Bolsonaro respondeu pelo Twitter. No texto, se refere a Haddad como pau-mandado de corrupto e completa: o mesmo que está inventando que vou aumentar imposto de renda para pobre. É um canalha. Nós acenamos ontem na minha entrevista e recebemos uma resposta do nível do candidato, né? Bolsonaro, do PSL, diz que não perdoa o autor do ataque contra ele, Adélio Bispo de Oliveira.
Bolsonaro não teve agenda pública hoje. Ele se reuniu com o núcleo político da campanha no Rio. O candidato gravou imagens para o horário eleitoral, que retoma na sexta-feira. De lá, Bolsonaro falou com o programa Pânico da Jovem Pan. Ele criticou o PT, disse que o partido tem interesse em manter a desinformação na sociedade para prendê-la ao Bolsa Família e reafirmou que não vai acabar com o programa social, mas combater desvios. Ao programa Pânico, o candidato do PSL disse que não cogita perdoar Adélio Bispo de Oliveira, autor do ataque contra ele no dia 6 do mês passado, durante evento de campanha em Minas Gerais. Devido ao ataque, Bolsonaro ficou 3 semanas internado em São Paulo. Adélio se tornou réu na semana passada e está em um presídio federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo Bolsonaro, ele sabia o que estava fazendo. Ele tentou por 3 vezes contra a minha vida. Estou vivo por milagre. Por milagre, já. Tem que agravar a pena desse cara. Eu não perdoo ele, não. Depender de mim, ele mofa na cadeia. Pois eu concordo 100%, 01. Não... Também tentativa de homicídio. Como não podemos condenar ninguém à prisão perpétua, né? Que pelo menos se cumpra 30 anos de cadeia. Vamos brigar para acabar com progressão de pena. Nesta semana, Bolsonaro deve ser avaliado pela Junta Médica do Hospital Albert Einstein para saber quais serão seus próximos passos. O candidato disse que, se for liberado pelos médicos, pretende ir ao Nordeste. A região foi a única do país onde ele perdeu para Haddad. E ao SBT, disse que quer conversar sobre um possível apoio com Álvaro Dias, do Podemos, e o Cabo Daciolo, do Patriota. Ele alegou que apoios futuros não representarão concessão de espaço em seu governo. No tocante ao Centrão, grande parte dos parlamentares já estavam comigo antes mesmo de começar as eleições, porque vimos trabalhando no varejo. Agora, não queremos conversar com lideranças partidárias, até porque nós pretendemos ter um time de ministérios, né, técnico, competente e com iniciativa. Não admitiremos o toma lá da cá. Não repartiremos aqui estatais, diretoria de bancos e ministério para conseguir apoio. Hoje nós temos em torno de 350 deputados federais que estão conosco pela governabilidade. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Nas suas primeiras manifestações públicas como rivais no segundo turno da corrida presidencial, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad se esforçaram para retirar o que há de mais tóxico nas suas respectivas candidaturas. Ambos se comprometeram a respeitar a Constituição. Bolsonaro chegou mesmo a dizer que será escravo do texto constitucional. A notícia é alvissareira por um lado e desalentadora por outro. Anima porque é sempre bom saber que o próximo presidente da República, seja quem for, não rasgará o texto constitucional. Desanima porque isso deveria ser uma obviedade. Deixou de ser porque o vice de Bolsonaro, o general Mourão, defendeu o autogolpe e a feitura de uma nova Constituição por uma comissão de notáveis. E o programa do PT incluiu a convocação de uma nova Constituinte. Bolsonaro desautorizou o vice, taxando sua manifestação de canelada. Disse que falta tato e vivência política ao general. Cabe perguntar, e quanto à falta de tato de alguém que escolhe um personagem tão precário para vice? Haddad disse que reviu sua posição sobre a Constituinte. Ótimo, mas o programa do PT foi feito agora, sob a coordenação do próprio Haddad. Mudou por convicção ou por conveniência? Nesse mano a mano do segundo turno, o eleitor deve se ligar nos detalhes, se não quiser confundir um certo candidato com o candidato certo. Boa noite. Após reunião tensa da Executiva Nacional do Partido em Brasília, o presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, informou que a legenda não vai apoiar nem Jair Bolsonaro, do PSL, nem Fernando Haddad, do PT, no segundo turno para presidente. Mais cedo, o Partido Novo de João Amoedo anunciou que não vai apoiar Bolsonaro no segundo turno, mas já declarou que também é absolutamente contrário ao PT. O PP e o Democracia Cristã disseram que vão ficar neutros. O senador Álvaro Dias, que disputou a eleição pelo Podemos, disse que vai se licenciar do cargo nas próximas semanas e vai ficar em silêncio na segunda etapa do pleito. O PTB de Roberto Jefferson declarou apoio a Bolsonaro. O PSOL e o PSB anunciaram que vão apoiar o candidato do PT.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje o balanço final do primeiro turno das eleições em todo o país. Segundo o TSE, dos 147 milhões e 300 mil eleitores, 117 milhões e 300 mil votaram, o que corresponde a 79,6% do total. O número de abstenções foi de 20,33%, que totaliza quase 30 milhões de eleitores. Os votos nulos somaram 7 milhões e 200 mil, 6,14% do total. Os votos em branco foram 3 milhões e 100 mil, 2,65% do total. O debate aqui na Gazeta entre os candidatos Bolsonaro e Haddad, marcado para o próximo domingo, às 19h, está dependendo da avaliação médica do candidato Bolsonaro. Ele diz em entrevistas que participará de debates desde que seja liberado pela equipe médica que o atende. E no domingo, dia 21, às 19h, será realizado o debate entre João Dória e Márcio França, candidatos ao governo paulista. Aqui na TV Gazeta, os debates são uma parceria da Gazeta com o Estadão, Jovem Pan e Twitter. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que 18 candidatos que gastaram mais de R$1 milhão cada um de dinheiro próprio na campanha não conseguiram se eleger. O valor mais alto gasto foi de R$ 54 milhões do candidato à presidência, Henrique Meirelles, do MDB. Ao todo, segundo o TSE, 35 candidatos fizeram autodoação para as campanhas com valores acima de R$1 milhão. Desses, 16 se elegeram no primeiro turno e um vai disputar o segundo. O candidato Henrique Meirelles, do MDB, que ficou em 6º lugar na disputa ao Palácio do Planalto, gastou R$ 54 milhões do próprio bolso na campanha. Depois de Meirelles, os candidatos que mais gastaram recursos próprios foram Carlos Amasta, do PSB, que investiu R$ 3 milhões e 600 mil e perdeu a disputa ao governo do Tocantins. Ele é colombiano, naturalizado brasileiro, empresário e já foi prefeito de Palmas. E Ibanez Rocha, do MDB, que gastou R$ 3 milhões e 300 mil e concorre agora no segundo turno ao governo do Distrito Federal. Ele é advogado e empresário e já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. Uma vaga à Câmara dos Deputados foi o objetivo da maioria que fez autodoações milionárias. Ao todo foram 35 candidatos, 17 tentando uma cadeira na casa. Juntos, eles ocupam 16 partidos. A maioria que investiu dinheiro do próprio bolso é do MDB, 5 no total, 4 do Podemos e 4 do PSB. As autodoações somaram esse ano 334 milhões de reais. Durante reunião do PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, criticou João Dória. Alckmin chamou o afiliado político de temerista, devido à associação com o governo federal, que tem alto índice de impopularidade. Alckmin insinuou que o ex-prefeito o traiu, alegando que Dória não teria participado de sua campanha à presidência. O ex-governador de São Paulo reagiu no momento em que Dória cobrou reavaliação do partido. O candidato ao governo estaria numa ofensiva para tirar o padrinho político Alckmin do comando nacional do PSDB. No fim do evento, em tom duro, Alckmin destacou que eleição se ganha e se perde, mas o importante é estar do lado certo. Já Dória disse que deixou o encontro em paz e sem ressentimentos. Nessas eleições, houve um pequeno aumento no número de candidatos eleitos que se declararam pretos ou pardos. Das 1.626 vagas para deputados distritais, estaduais, federais e senador, 65 foram preenchidas por candidatos que se autodeclaram pretos e 379 por pardos, somando 444, que representa 27,3% do total. Em 2014, foram 389. No Brasil, segundo o IBGE, os pretos e pardos representam 55,9% da população. O PSL e o PT foram os partidos com maior número de candidatos pretos ou pardos eleitos. O Partido Social Liberal elegeu 42 candidatos, 37 pardos e 5 pretos, e o Partido dos Trabalhadores, 40, 25 pardos e 15 pretos. Neste ano, pela primeira vez, uma mulher indígena conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados, Joênia Batista de Carvalho de Roraima, eleita pela Rede.
e 3 eleitos se declararam amarelos. No domingo, aumentou significativamente a quantidade de profissionais de segurança pública eleitos como deputados estaduais. Nós conversamos com uma cientista política e também um sociólogo para analisar esse novo cenário. Foi um salto no número de cadeiras ocupadas por profissionais da área de segurança. Hoje, na Assembleia Paulista, são 3 deputados. A partir de 2019, serão 11 nesse perfil. O coronel Telhada, do PP, reeleito e um dos mais votados na última eleição, acredita que essa é uma resposta do eleitor para o desespero com a violência no Estado. O cidadão ele não aguenta mais o que está acontecendo atualmente, a insegurança, a criminalidade em todos os locais, em todos os lugares, a incompetência do Brasil na parte jurídica. O bandido mata, dali a pouco ele está na rua, pessoas são condenadas, daqui 2, 3 anos estão na rua. Isso faz com que o brasileiro fique desesperado. Além do coronel Telhada, foram eleitos delegado Olim, do PP, major Meca, do PSL, Conte Lopes, do PP, delegado Bruno Lima, do PSL, delegada Graciela, do PR, tenente Nascimento, do PSL, agente federal Danilo Balas, do PSL, sargento Nery, do Avante, tenente Coimbra, do PSL e coronel Nishikawa, do PSL. Na eleição desse ano, São Paulo escolheu profissionais da área de segurança pública para vários cargos. Por exemplo, no Senado, o mais votado foi o Major Olímpio, do PSL. Na Câmara Federal, o número de policiais e militares ficou 4 vezes maior, com a presença de muitos paulistas, assim como aconteceu aqui na Assembleia de São Paulo. Mas não só. Também foram eleitas pessoas ligadas a vítimas de casos conhecidos de violência e que agora trazem a bandeira de mais segurança. O estreante Márcio Nakashima, do PDT, por exemplo, é irmão de Mércia Nakashima, morta em maio de 2010 pelo advogado e ex-policial militar Misael Bispo de Souza, em Nazaré Paulista, na Grande São Paulo. E a própria deputada eleita, Janaína Pascoal, a mais votada da história para o cargo, também tem como principal plataforma o combate à violência. Agora nós vamos ver se essa renovação, ela de fato vai haver alguma transformação na negociação entre o Executivo e o Legislativo, ou se o Poder Executivo ainda vai continuar com essa capacidade de comandar a agenda do Legislativo. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Arthur Mamãe Falei, do DEM, que foi eleito como o 2º deputado estadual mais bem votado de São Paulo. O ex-juiz Wilson Witzel, do PSC, candidato ao governo do Rio de Janeiro, ameaçou hoje prender em flagrante o ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM, também candidato, caso seja alvo de injúria durante algum debate. Witzel afirma que tem sido vítima de informações falsas nas redes sociais e atribuiu a divulgação dessas infâmias a Paes. Paes negou ser o responsável e criticou o adversário, disse que ser candidato não é ficar dentro de uma sala de juiz, mas também tem a obrigação de responder a acusações. O candidato do DEM criticou ainda o episódio em que uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi quebrada na presença de Witzel. Relator da Lava Jato no Tribunal Regional da 4ª Região negou o pedido do ex-presidente Lula para tirar dos autos da ação penal um dos termos da delação do ex-ministro Antônio Palocci. O desembargador João Pedro Gebran Neto também indeferiu o pedido da defesa do ex-presidente, que pretendia suspender o processo em que Lula é réu, acusado de receber propinas da Odebrecht. Segundo a denúncia, 12,5 milhões de reais foram usados para a compra de um terreno para o Instituto Lula e a aquisição de um apartamento em São Bernardo do Campo. Parte dos termos do acordo de Palocci foi divulgado na semana passada pelo juiz Sérgio Moro. No documento, o ex-petista relatou um suposto loteamento de cargos na Petrobras em troca de dinheiro para financiar as campanhas políticas. E destacou que desde 2007, Lula tinha conhecimento do esquema de corrupção na estatal. Lula e Palocci estão presos em Curitiba, no Paraná. Eles foram condenados a mais de 12 anos cada na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Lula diz que Palocci mente para obter benefícios. O ex-braço direito de Antônio Palocci durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, Branislav Konchik, negou aos investigadores da Lava Jato que tenham retirado valores em dinheiro da Odebrecht.
Branislav Contic disse que jamais, em tempo algum, foi sacador de propinas na sede da Odebrecht, em São Paulo. Que se recorda de ter ido em 2014 à Odebrecht porque a Projeto Limitada, empresa do ex-ministro Antônio Palocci, foi contratada por outra empresa e isso acabou implicando na venda de ativos para a Odebrecht. Ele disse, abre aspas, foi um trabalho profissional longo e complexo, em que surgiram dúvidas e momentos de impasse. Nesses momentos, a Projeto Limitada me pediu que fosse dialogar com o senhor Alexandrino Alencar, então dirigente da empreiteira, para que ele os ajudasse. Fecha aspas. Os investigadores alegam que têm registros oficiais de que Contic tinha feito 6 visitas ao Odebrecht naquele ano. O caso está agora sendo analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Palocci e Branislav foram alvos da Operação Omertá, desdobramento da Lava Jato em 2016. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-ministro a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Branislav foi absolvido. O presidente Michel Temer anunciou hoje o aumento das vagas para acolhimento de dependentes químicos. Em evento realizado em Brasília, Michel Temer informou que vai aumentar de 6.000 para mais de 9.300 o número de vagas custeadas pelo governo para o acolhimento voluntário de dependentes químicos por comunidades terapêuticas. Antes de entrar no assunto, o presidente falou sobre a responsabilidade social do governo e citou os aumentos que deu ao Bolsa Família. Na responsabilidade social, de fora parte tudo quanto disse o Torquato, referentemente ao Bolsa Família, por exemplo, quando houve, ministro Beltrame, dois aumentos acima da inflação, depois de vários anos que não se dava aumento à Bolsa Família, mas nós tínhamos a consciência, a concepção, a convicção de que não basta apenas assistir, é preciso fazer que aqueles que são assistidos possam progredir. Michel Temer afirmou que serão investidos cerca de 90 milhões de reais no novo programa e explicou a importância do auxílio aos dependentes químicos. Está se promovendo a reinserção, a recuperação daqueles que se desviaram dos propósitos de uma sociedade mais tranquila, daqueles que, em razão da droga, acabam afetando as famílias e, portanto, afetando o concerto social, dando uma instabilidade social extraordinária. O resultado das urnas no último domingo deve caçar o tempo de televisão e a verba pública partidária de 14 dos 35 partidos brasileiros. Segundo a mini-reforma eleitoral aprovada no ano passado pelo Congresso, os partidos teriam que atingir pelo menos 1,5% dos votos válidos em 9 estados brasileiros ou terem eleito pelo menos 9 parlamentares para terem acesso ao dinheiro do fundo partidário e o tempo de propaganda partidária no rádio e na televisão. Porém, 14 dos 35 partidos do país não atingiram essa meta e correm o risco de desaparecerem. São eles: PCdoB, Rede, PHS, Patriota, PRP, PMN, PTC, PPL, Democracia Cristã, PRTB, PMB, PCB, PSTU e PCO. O objetivo da reforma é justamente diminuir o número de partidos no país. Até 2030, o partido que não atingir o mínimo de 3% dos votos válidos deve ter o mesmo rumo. Entre as legendas afetadas está o PCdoB de Manuela Dávila, candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad do PT, e o PRTB de Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro. A Rede de Marina Silva também foi afetada pela cláusula de desempenho e já estuda se fundir com o Partido Verde do candidato a vice dela, Eduardo Jorge, para tentar sobreviver. O partido de Marina elegeu 5 senadores e apenas uma deputada federal pelo estado de Roraima, a advogada Joênia Wapichana, de 43 anos, primeira mulher indígena a ser eleita na história do país. A produção industrial caiu em agosto em 6 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, na comparação com julho. Na média nacional, o índice caiu 0,3% no período. A produção industrial em São Paulo puxou para baixo a média nacional, com recuo de 0,9% na passagem de julho para agosto. O dólar comercial fechou em queda pelo terceiro dia seguido e atingiu o menor valor desde 3 de agosto.
Hoje a moeda norte-americana termina o dia valendo R$ 3,71, desvalorização de 1,47%. Chegou a 98 pessoas o número de vítimas que inalaram gás tóxico no incêndio em Santos, no litoral de São Paulo. O Hospital das Clínicas, aqui da capital, acionou o plano de desastres para receber as equipes que trabalharam na contenção das chamas. Os moradores atingidos foram encaminhados para a Santa Casa local. A maioria já foi liberada. Hoje de manhã, o restante do material que provocou a emissão do gás tóxico foi retirado da área e isolado. 62 moradores, incluindo crianças e mais 35 pessoas, entre brigadistas, bombeiros e policiais, foram atingidas pela substância liberada durante o incêndio, que ocorreu na segunda-feira, em uma marcenaria de Santos, no bairro Paquetá. Mais de 2 toneladas de fosfato de alumínio estavam guardadas no local. O fogo foi controlado com a ajuda de 20 equipes que não tinham conhecimento sobre o produto inflamável, usado para eliminar pragas em barcos. Uma investigação foi aberta para descobrir as causas do incêndio e apurar as irregularidades no local e no armazenamento do material. Os representantes da empresa ainda não se pronunciaram. Segundo a Companhia Ambiental do Estado, o local não tinha autorização para atuar com controle de pragas. Segundo o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o Brasil teve quase 500 mortes por febre amarela no último ano. O estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados. A repórter Fernanda Azevedo tem mais detalhes. Olá, Fernanda. Olá, Estela, boa noite a todos. Segundo o Ministério da Saúde, as mortes por febre amarela no estado de São Paulo representam 42% do total. Foram 483 casos em todo o Brasil e 203 mortes em São Paulo. Isso de acordo com o balanço entre 1º de julho de 2017 e 30 de junho de 2018, portanto, período de um ano. Nesse período foram confirmados 1.376 casos de febre amarela no Brasil e 555 casos confirmados em São Paulo. É o estado com maior número de casos também. A Secretaria Estadual de Saúde informa que desde maio deste ano não há confirmação de novos casos autóctones de febre amarela no estado de São Paulo. Dos casos já relatados naquele período, 28% foram contraídos em Mairiporã e 8,9% em Atibaia. Só este ano, 8 milhões de pessoas tomaram a vacina da febre amarela aqui no estado de São Paulo. As doses ainda estão disponíveis nos postos de saúde. A vacinação só não é recomendada para mulheres grávidas que estejam amamentando, para crianças com menos de 6 meses e pessoas que estejam fazendo tratamento de saúde, como câncer e AIDS. Voltamos ao estúdio. A Arábia Saudita anunciou hoje que vai permitir buscas no seu consulado em Istambul depois do desaparecimento de um jornalista. Khashoggi, de 59 anos, crítico da monarquia ditatorial, foi ao consulado para tirar alguns documentos para casar com sua namorada turca. As autoridades sauditas rejeitaram qualquer responsabilidade pelo desaparecimento de Khashoggi, mas o governo turco confirmou que consta a entrada dele, mas não a saída do prédio diplomático. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Poderia ter sido apenas a repressão a um dissidente, mas o desaparecimento de um jornalista saudita em Istambul, na Turquia, começou a cheirar escândalo internacional. Vejamos como tudo aconteceu. Na terça-feira passada, há uma semana, Jamal Khashoggi entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Ele havia encomendado documentos que autorizariam o casamento dele com uma cidadã turca. Ele não foi mais visto entre os que deixaram o prédio. Um informante da polícia turca disse que ele foi assassinado por 15 agentes que vieram especialmente da Arábia Saudita para a operação e que o corpo do jornalista foi esquartejado e transportado para fora do consulado numa van. Khashoggi era editor de um jornal saudita muito importante, mas começou a criticar a carnificina que a monarquia saudita está praticando na guerra civil do Iêmen. Por isso entrou em conflito com o príncipe herdeiro do país, Mohammed bin Salman. O jornalista, que tem 1.600.000 seguidores no Twitter, se exilou nos Estados Unidos e o desaparecimento dele foi ontem comentado pelo presidente Donald Trump. O Departamento de Estado pediu que a Arábia Saudita dê uma resposta convincente sobre o que aconteceu com ele. A diplomacia britânica reagiu do mesmo jeito.
O governo da Turquia exigiu uma autorização para inspecionar as dependências do consulado. A autorização foi concedida, mas aparentemente o governo saudita depois recuou. Não é apenas um caso de polícia, é um caso diplomático. Se Khashoggi foi realmente assassinado, ficaria mais uma vez comprovado que a suposta abertura política do príncipe Mohammed bin Salman não passa de uma tapeação para cobertar os crimes de uma monarquia ditatorial e assassina. É assim que o mundo gira. Boa noite. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU pediu demissão hoje. Ao lado do presidente Trump, Nikki Haley afirmou que fica no cargo até o fim do ano. Segundo o presidente, Haley já havia apresentado o pedido de demissão há 6 meses, mas preferiu sair só depois da Assembleia Geral da ONU, que terminou em Nova York na semana passada. Republicana de 46 anos, que antes de assumir a função na ONU era governadora da Carolina do Sul, Haley negou ter planos de se candidatar à presidência em 2020. O governo brasileiro, a ONU e a União Europeia pedem à Venezuela investigação transparente sobre a morte na prisão de um opositor do regime de Nicolás Maduro. Fernando Albán era vereador do partido de oposição Primeiro Justicia e estava preso acusado de participar do atentado com drones contra o presidente Nicolás Maduro há pouco mais de 2 meses. De acordo com o Ministério Público venezuelano, ele se jogou do 10º andar do prédio do Serviço Bolivariano de Inteligência, em Caracas. A oposição venezuelana e diversas entidades internacionais acreditam que ele tenha sido assassinado pelos agentes, que simularam um suicídio para mascarar o caso. O governo brasileiro expressou condolências aos familiares e amigos de Albán e, com o Alto Comissariado da ONU e Comando Diplomático da União Europeia, cobrou uma investigação independente, rigorosa e transparente do caso. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teve o direito de receber visitas suspenso por 10 dias pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. Numa revista de rotina foi encontrada com ele uma quantidade maior de dinheiro do que a permitida. Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016, apontado como chefe de uma organização criminosa que desviava e lavava dinheiro de contratos públicos no Rio de Janeiro. Durante uma vistoria de rotina no presídio de Bangu, onde ele está detido, Cabral e outro detento foram flagrados com uma quantidade acima do permitido nas celas, que é de até R$ 95, que corresponde a 10% do salário mínimo nacional. O dinheiro pode ser gasto na cantina do presídio. Choveu muito durante a madrugada aqui na capital paulista, mas o sol, que sempre brilhará mais uma vez, apareceu durante o dia. Pois é, e como as temperaturas não subiram, aliás, subiram um pouco, não dá para descartar mais chuvas fortes associadas ao tempo muito abafado. Vamos ver com a Mariana Armentano como fica o tempo nessa quarta-feira. Entre amanhã e a sexta-feira, o tempo fica bastante instável no centro-sul do Brasil, com chuva frequente e volumosa. É que uma frente fria avança entre a costa do sul e do sudeste e vai ser reforçada por um sistema de baixa pressão lá no Paraguai. Já no centro-norte de Minas Gerais, Espírito Santo, na maior parte do Nordeste, até ali o estado de Roraima, o predomínio será de uma forte massa de ar seco e quente que inibe a formação de nuvens de chuva. Vamos ver como ficam as temperaturas nessa quarta-feira? Olha só, em Campo Grande faz até 34 graus com chuvas a partir da tarde, assim como na capital fluminense, mas por lá faz até 35 graus. Em Porto Alegre, o tempo fica bem fechado, com temperaturas entre 15 e 22 graus apenas. E em Natal, 33 graus com sol e céu azul. Para São Paulo, o sol aparece com força e a sensação é de calor em todo o estado. Só que o tempo abafado e a aproximação de uma frente fria favorecem a formação de nuvens carregadas a partir da tarde. E aí, há previsão de pancadas de chuva em todas as regiões, com risco até de temporais no centro e no nordeste do estado. A máxima chega aos 33 graus em Araraquara e aos 34 em Ribeirão Preto. Na faixa leste, durante a tarde, máxima também ultrapassa os 30 graus em praticamente todas as cidades. Mas olha, a gente mal se acostuma com o calor e já refresca de novo, viu? Olha só como ficam os próximos dias.
Nessa madrugada, teremos mínima de 20 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 30 graus. Aí na quinta-feira o tempo fecha e a máxima não passa dos 23 e aí vai voltando a esquentar com a aproximação do fim de semana. Na sexta já deve fazer até 26 graus por aqui e o sol volta a dar as caras. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Arthur Mamãe Falei do DEM, o segundo deputado estadual de São Paulo mais votado. Até já. O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Tico 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração, agora com seguro total por R$ 899 à vista ou em 8 parcelas sem juros, o melhor preço do mercado. Começou o aniversário Casas Bahia. Todo dia, mais preço baixo pra você. É sua casa na maior festa e com muito desconto. Cozinha Itatiaia de aço por apenas R$ 69,90 mensais. Geladeira Electrolux 2 portas por R$ 99 mensais. Micro-ondas Panasonic 32 litros, só R$ 29 mensais. Fogão Consul com acendimento automático, apenas R$ 699. Aniversário Casas Bahia. Festou na loja, no site e no aplicativo. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro pra sua pele. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Você é do tipo que segue em frente ou que fica preso ao passado? No Todo Seu de hoje, os atores Giovanni Tosi e Ataíde Arcoverde compartilham vivências sobre apego e saudade. No jantar, tem sabores incríveis e inesquecíveis. No nosso musical, a dupla Jean e Giovanni canta sucessos que marcaram gerações. E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida, eu te daria. Vem conferir que Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando. Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o Jornal da Gazeta recebe Arthur Mamãe Falei, deputado estadual eleito pelo DEM. Arthur Mamãe Falei, do DEM, é o segundo deputado estadual de São Paulo mais votado, eleito com 478.280 votos. É youtuber, engenheiro químico, empresário do ramo da reciclagem de aço e de revenda de combustível. Eu agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Eu começo perguntando o seguinte: o seu nome é Arthur Moledo Duval. Isso. Você foi eleito como Arthur Mamãe Falei. Como é que as pessoas devem te chamar? Deputado Arthur Mamãe Falei ou deputado Arthur Duval? Olha, eu costumo até brincar que o pessoal vai me chamar de Vossa Excelência Mamãe. É brincadeira. Na verdade, eu prefiro que as pessoas me chamem sempre do nome mais informal possível. Então, a maioria dos meus amigos me chamam de Arthur, mas na rua é engraçado que o pessoal me conhece como Mamãe Falei. Então eu falo, Mamãe Falei. Então, pode me chamar do jeito que quiser, que eu acho que fica mais espontâneo, fica mais gostosa a conversa. Tá bom. Bom, então vamos lá. Você é criador do canal na internet, o Mamãe Falei.
E é um canal por onde você se comunica regularmente, de forma recorrente, você desabafa. Eu vi várias das suas apresentações no Mamãe Falei. E você foi eleito deputado estadual pelo DEM, você também esteve ligado ao movimento Brasil Livre. Então eu quero começar por aí. Você ficou surpreendido com a votação que teve quando ali no seu portal, no YouTube, você tem 2 milhões de seguidores, 478 mil votos. Você achou que foi pouco? Eu achei que foi muito, na verdade. Em primeiro lugar, nem agradeci o convite. Muito obrigado por vocês terem me chamado. Na verdade, assim, a gente ficou muito espantado com a votação de maneira positiva. Não só com a minha, mas também com a votação de todos os outros parlamentares, agora que a gente pode chamar, que entraram com votação expressiva de voto de opinião, né? Não só a nossa eleição foi bastante expressiva, a minha e a do Kim Kataguiri, que foi o 4º deputado federal mais votado, mas os outros que entraram também bem votados, entraram com voto de opinião. Então, a gente ficou surpreso, inclusive, com o meio pelo qual se deu a mudança nas eleições de 2018. Eu acho que o voto de opinião nunca teve tanto peso nas eleições como teve agora, e eu acho que a tendência disso é só crescer. Aquele voto do politicão tradicional, genérico, sabe? Que faz assim, abraça a pessoa, promete um monte de coisa e ninguém sabe onde o cara estava em ano ímpar. Eu acho que no final das contas acabou ficando menor do que o voto de opinião. Bom, eu quero saber agora como é que você se descreve, porque você se referiu ao politicão genérico, tradicional e tal. E no caso, assim, que tipo de político você é? Eu vi que se apresenta como liberal. Isso. Na verdade, assim, eu costumo até brincar que a gente é político sem ter mandato. Como assim? Desde 2015, né, que eu criei o meu canal, a gente vem militando já por liberdades, por tudo que a gente acha certo, pela reforma estrutural no Estado que a gente propõe, muito antes de pedir voto. Então, eu acho que essa é a diferença quando você tem um trabalho conciso, quando você consegue ser midiático e mostrar que você tem um propósito, você tem propostas claras, você tem uma ideologia clara. Você não é o cara que promete uma coisa para um, promete outra coisa para outro, coisa que todo mundo sabe que não tem de onde tirar. Eu acho que você se diferencia do que eu chamei de politicão tradicional, do cara que chega numa região e fala, porque eu vou ajudar tal região, porque eu vou ajudar... Não, peraí, como é que você vai fazer para chegar lá, né? E onde você estava nos anos ímpares, nos anos onde você não estava pedindo voto para ninguém. Então, eu acho que esse tipo de trabalho conciso que a gente vem fazendo há muitos anos, inclusive propositivos, né? Não sendo só aqueles políticos que falam que nós somos contra a corrupção. Contra a corrupção todo mundo é, mas o que você propõe de fato para mudar? Mas você não respondeu o que eu perguntei. Você se referiu aos políticos tradicionais como um politicão genérico e Arthur Duval. Que político que é? Como é que você se define? Assim, numa frase, como você fez com os tradicionais? Numa frase? Bom, então eu me defino como um político liberal que mostra o que está fazendo. O que é liberal para você? Ser liberal é você ser a favor da diminuição da estrutura estatal. Hoje o Estado ele está muito agigantado, ele é ineficiente, ele incomoda os indivíduos. Então a gente tem o objetivo de diminuir, tirar o Estado da vida das pessoas para que as pessoas sejam mais livres para gerar riqueza e empreenderem e fazerem o Brasil crescer de fato. Bom, deputado, eu vi várias das suas imagens, né, me preparei para a sua entrevista e observei o seguinte, eu vi presente em muitas manifestações, em confronto com adversários, pessoas que pensam diferentes. E quando eu falo confronto, é ali sem nenhuma delicadeza, porque aqui o senhor está aí educadíssimo e tudo, falando com muita serenidade. E o que eu vi naquelas imagens era uma coisa que tinha uma dose de agressividade, sim, de xingamento, tinha de tudo. Sim. Então, o que eu quero saber, assim, o deputado tem dificuldade em conviver com os seus contrários, com gente que pensa diferente? Boa pergunta. Na verdade, justamente o contrário. Eu acho que eu tenho tanta facilidade de conviver e mostrar o que os meus contrários estão fazendo diferente do que eu acho certo, que isso incomoda eles. Você pode ver, e eu quero até que todo mundo que esteja me assistindo aqui não deixe de assistir o meu canal Mamãe Falei, e vocês podem verificar a minha postura. Eu sempre chego com uma postura pacífica de quem quer questionar e até provocar e expor ali o que eu penso diferente daquelas pessoas. E muitas vezes eu sou recebido com truculência, com xingamentos, etc. E por que é recebido com truculência? Porque eu acho que é o seguinte... O que as suas propostas contêm que geram do outro lado uma agressividade? Sim, na verdade é o seguinte, a gente é contra qualquer tipo de autoritarismo, inclusive o autoritarismo de esquerda. Hoje, se você é negro, se você é gay, se você pertence a algum grupo de interesse que a esquerda quer tomar para si como representante daquele grupo e você pensa diferente,
você já é considerado ali um herege, uma pessoa que não pode de maneira nenhuma pensar diferente daquele grupo. Então, esse tipo de coisa é o que a gente sempre vai mostrar que é uma hipocrisia nesse pensamento. Você mesmo, a senhora mesmo entrevistou o Fernando Holliday aqui, que foi o nosso primeiro parlamentar eleito ali. Sim, o Kim Kataguiri também. Vários de vocês. E o Holliday justamente ele mostra essa diferença, né, do jovem negro, pobre, gay, que veio da periferia e tem um pensamento diferente desses movimentos que se dizem sociais, mas no final das contas são braços de um governo autoritário que está ali financiando com dinheiro público esses ditos movimentos representativos do povo. Então, quando você chega e você escancara na cara da pessoa, olha, o que você está fazendo é errado, e a pessoa que está te seguindo, às vezes de maneira até genuína, não sabe o que está fazendo aqui, as pessoas ficam nervosas. Quando você confronta as pessoas com aquilo que elas não querem pensar, infelizmente, às vezes gera alguma animosidade, essa animosidade... E nesse confronto de ideias, você é um tipo de pessoa que ouve o seu interlocutor, mesmo que ele pense completamente diferente, para pensar nas críticas que são feitas e tem mente ampla, aberta para mudar, se achar que é necessário, ou você é um político rígido, inflexível, coerente com as suas ideias e maneira de ser e não muda de jeito nenhum? Na verdade, é o contrário. Quando eu acho que a grandeza do homem é justamente você refletir sempre sobre novas evidências daquilo que você está pensando. Bom, tem uma linha de pensamento. Me apresentaram novas evidências que mostram o contrário daquilo que eu estou propondo, então peraí. Então a gente tem que sentar e rever as nossas posições. Só que assim, fazer o que eu faço na rua, né, você chegar e confrontar as pessoas, você mostrar que o teu pensamento contrário dele, às vezes é mais coerente, você só consegue fazer isso se você parar para ouvir o cara que pensa diferente de você. Se você ficar dentro de uma bolha, se você ficar só conversando com pessoas que conversam e convergem com as suas ideias, você nunca vai ter a flexibilidade justamente de mostrar aonde a pessoa que discorda de você está errada. Tem um ponto ali que, opa, peraí, se você defende aqui, você está se contradizendo a defender isso. Bom, você, como eu falei já aqui na entrevista, você pertence ao Movimento Brasil Livre, para ser candidato, se filiou ao DEM. Isso. Né? Aí, quando você falou do politicão antigo, genérico e tal, mas você se filiou a um partido que é o antigo PFL, que é um partido que se destaca na prática da velha política. Sim. Como é que se foi parar no DEM? Quando contesta isso tudo aí? Excelente pergunta de novo. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Hoje, eu só colocaria a mão, e eu não tenho medo de falar, porque a gente faz uma política de maneira diferente. Eu não tenho ali nenhum tipo de compromisso com o meu partido. Qual é o único partido que hoje eu ponho minha mão no fogo e falo 100% das pessoas que estão lá são pessoas honestas e eu concordo com a maioria das coisas que está no Estatuto? Qual é o Partido Novo. O Partido Novo é um partido maravilhoso, um partido que eu gosto. Mas quando você fala 100% são pessoas honestas, você não está sendo genérico também? Não, porque... Você fez pesquisa? Não, mas as pessoas que estão lá no Novo hoje, elas não existem parlamentares do Novo com mandato. Os parlamentares que tiveram mandato agora em 2016 começaram agora. Então, estão nascendo. Exatamente. Não existe um histórico de desonestidade, vamos dizer assim, institucional do partido. Aí você vai me perguntar, por que você não foi pelo Novo? E para mim, eleitoralmente, seria até mais interessante. Porque o nosso projeto não é um projeto individual da minha eleição ou da eleição do Kim Kataguiri. A gente tem um projeto de mudança estrutural de verdade do Brasil. E para isso a gente quis fazer e conseguimos montar uma bancada liberal no Congresso suprapartidário. Para isso, a gente apoiou diversos candidatos em diversos partidos, né, em outros estados, inclusive em estados em que o Novo nem diretório tinha. Então, neste momento, o Novo travou a nossa estratégia de apoiar outros candidatos em outros partidos. A partir do momento que a gente descartou o Partido Novo, a gente teve convite de todos os outros partidos. Todos os outros partidos. Quando é bom puxador de voto, tem mesmo. Né? Tem, e aí, não é nem pelas ideias. Você sabe que existe um lado prático aí, principalmente em eleição. Né? 100% pragmático. Na verdade, quando a gente sentou para ver qual é o partido que a gente ia definir, obviamente, a gente descartou os partidos de esquerda. A gente definiu qual partido a gente iria escolher a partir do momento que ele desse total liberdade para a gente votar e agir de acordo com as nossas convicções. Então, posso dar um exemplo do que acabou de acontecer. O próprio Fernando Holliday, que também é filiado ao DEM, quando ele teve que ir contra o partido, quando ele teve que falar mal do Rodrigo Maia, que é do DEM, ele pôde, teve total liberdade e o fez. A gente, antes de disputar a eleição, quando o DEM sinalizou fazer um apoio à candidatura do Ciro Gomes, nós fizemos vídeos e nós batemos nos figurões do DEM e em nenhum momento a gente teve algum tipo de empecilho por causa disso. Bom, agora é o segundo turno da eleição, um momento de definição, e eu quero saber se você é antipetista e quem você apoia agora nesse segundo turno para a presidência da República. Boa, eu acho que... Para encerrar.
Claro, nesse momento, se a gente ficar em cima do muro, a verdade é que a gente está dando força para o PT voltar ao poder. Você deixa de ser uma vítima da corrupção e passa a ser um cúmplice da corrupção. Nesse momento a gente tem um posicionamento e o meu posicionamento pessoal é de votar em Jair Bolsonaro. Não é o candidato dos meus sonhos, não é o candidato que eu sonhei, mas é o candidato que eu vou votar, estou apoiando e espero que todos os brasileiros tenham consciência de que não votar em Bolsonaro, agora no segundo turno, é colocar o PT de volta no poder. Agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Muito Obrigada. Estela. E o terceiro colocado no primeiro turno da disputa ao governo de São Paulo, o empresário Paulo Scaff, do MDB, decidiu hoje apoiar o governador Márcio França, do PSB, no segundo turno contra João Dória, do PSDB. O presidente Michel Temer, do MDB, sancionou hoje uma lei que acaba com a exigência por parte dos órgãos públicos do reconhecimento de firma, apresentação de cópia autenticada de documentos, apresentação de certidão de nascimento, coleta de documentos pessoais originais, exigência de título de eleitor fora das eleições. O objetivo é simplificar as negociações quando o custo econômico ou social for maior que um eventual risco de fraude. Agora é responsabilidade do funcionário público comparar os documentos originais às cópias. A mulher do ex-diretor da Interpol preso na China denunciou ameaças. Grace Meng afirmou ter recebido um telefonema ameaçador, avisando-a de que policiais iriam buscá-la se ela continuasse procurando informações sobre o marido dela, o ex-chefe da Interpol, Meng Hongwei. As autoridades chinesas afirmam que o Hongwei deve ficar preso durante a investigação sobre corrupção e outros crimes que não foi concluída. Meng Hongwei, que é também vice-ministro da Segurança Pública, desapareceu quando voltou à China no fim do mês passado. Depois da denúncia do desaparecimento de Meng Hongwei, a Interpol disse que ele tinha sido demitido do cargo de presidente, não tendo ficado claro se o fez de livre vontade. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. A dupla sertaneja Gian e Giovanni comandam o palco do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.